Boa noite, bem-vindos ao primeiro minicurso LACARPA, Descomplicando a Cardiologia do Ciclo Básico Agências Mais Prevalentes. Meu nome é Gabriela e eu sou diretora de comunicação da Liga. Boa noite, eu sou Cal e eu sou diretor de pesquisa da Liga. Bom, hoje nós vamos ter a primeira aula e não só como essa, mas nas outras, durante a videoaula vai passar sempre uma palavra-chave embaixo do vídeo. Essa palavra-chave vocês vão ter que preencher no forms que está no link da descrição do vídeo para computar a presença de vocês e conseguir a emissão de certificado ao final do minicurso. A primeira aula de hoje é sobre anatomia e fisiologia cardíaca. Bom, então vamos começar a parte 1 da nossa aula de anatomia e fisiologia. Para iniciar, é bom a gente entender que o coração ele é uma bomba. E como uma bomba, ele pode ser classificado como uma bomba dupla, porque ele tem duas funções básicas, que é a de circulação pulmonar e a de circulação sistêmica. Então, de forma bem resumida, o coração ele tem duas câmaras de recepção, que são os átrios direito e esquerdo, e duas câmaras de bombeamento, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aí, o que é que vai acontecer? Do lado direito do coração, o sangue pobre, ele vai chegar, o sangue pobre em oxigênio, ele vai chegar da circulação sistêmica para o átrio direito. No átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito e vai chegar aos pulmões, vai ficar rico em oxigênio, volta para o coração e quando voltar para o coração, ele vai partir para a circulação sistêmica já rica em oxigênio para entregar o oxigênio para os tecidos do organismo, né? E aí, o que mais a gente pode falar do coração dessa parte inicial? O tamanho dele é semelhante a uma mão fechada, e aí, no caso, vai variar de pessoa para pessoa. E em relação ao peso, também é bastante variável, mas a média fica entre 250 e 350 gramas. Quando a gente fala de localização, a gente pode falar que o coração ele está posterior ao externo e as cartilagens costais. E aí, além de estar posterior ao externo e as cartilagens costais, ele está repousado sobre a superfície posterior do diafragma, estando situado também entre os dois pulmões, né? E aí a gente vai ver que essa localização do coração vai corresponder justamente ao mediastino inferior médio, que estão aqui nessas imagens. Então, aqui seria o mediastino completo, tem o mediastino superior, que é onde a gente encontra o arco da aorta. O mediastino inferior se divide em anterior, médio e posterior. No posterior está a aorta descendente, no médio a gente encontra o coração. E aí a gente pode ver também que o coração ele está numa posição mais oblíqua. E aí a gente tem esse ápice dele, que está nessa parte, se a gente for palpar, ele se encontra ali no quinto espaço intercostal esquerdo, na interseção com a linha hemiclavicular. Inclusive, se a gente palpar, a gente consegue sentir o batimento cardíaco da gente. E a base do coração está na parte posterior dele. Então, o coração ele se encontra posicionado de forma oblíqua, com o ápice localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, com interseção da linha hemiclavicular esquerda, e a base dele é a parte posterior do coração. E aí, falando da estrutura, a gente tem que partir de fora para dentro, então. Em relação a essa parte da estrutura, nós temos o pericárdio, que é a parte mais externa do coração. O pericárdio ele tem 3 camadas, sendo elas divididas entre pericárdio fibroso e seroso. O fibroso ele contém apenas uma camada e o seroso contém 2 camadas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber algumas partes que a gente vai falar mais para frente, endocárdio, miocárdio, e a gente vai ver aqui que tem o epicárdio, que é justamente uma camada do pericárdio seroso. Nós temos aqui outra parte do pericárdio seroso, outra lâmina, e o pericárdio fibroso, que está mais externo. Então, iniciando pelo pericárdio fibroso, a gente pode perceber que ele é justamente a camada mais externa. O pericárdio como um todo, ele é como se fosse um saco que envolvesse o coração. E aí o fibroso em especial, como ele é formado por tecido conjuntivo, ele acaba dando uma certa cobertura mais rígida para o coração. E essa cobertura ela vai manter o coração no lugar, evitando que ele se desloque, e impede também que o coração ele acabe se enchendo muito de sangue, impede uma distensão maior do coração justamente porque ele tem esse tecido que é um pouco mais rígido. E aí ele vai se aderir também ao diafragma, inferiormente e superiormente às raízes dos grandes vasos, que vão sair e entrar do coração, no caso, veia cava, né, e a artéria aorta. Já quando a gente fala de pericárdio seroso, a gente está falando de uma camada que é mais interna ao pericárdio fibroso, e ele se divide, como eu falei, em 2 lâminas, que é a lâmina parietal e a lâmina visceral. A lâmina parietal, ela está junto do pericárdio fibroso, e a visceral, ela
tá como se estivesse realmente colada ao coração, ela já faz parte da aparelho do coração, e ela pode ser chamada também de epicárdio. E entre essa lâmina parietal e visceral tem a cavidade do pericárdio. Essa cavidade do pericárdio é composta pelo fluido seroso, ele é um fluido que é lubrificante, e aí ele vai reduzir o atrito entre essa lâmina visceral e a lâmina parietal. Então, partindo para a estrutura das camadas mesmo, da parede cardíaca, a gente vai ter o epicárdio, que é justamente o pericárdio seroso visceral. E aí o Mariebe ele traz como analogia que o epicárdio está sobre o coração. Então, ele é essa parte mais superficial quando a gente fala de parede cardíaca. Porque, de estrutura no geral, a parte mais superficial é o pericárdio fibroso. Então, da parede cardíaca, o epicárdio é a camada mais superficial e geralmente ela costuma ser infiltrada com gordura, principalmente na região dos sulcos, que a gente vai falar mais para frente. E ela é formada pelo mesotélio. A outra camada da parede cardíaca é o miocárdio, que ela corresponde a mais de 90% da parede cardíaca. O Mariebe traz como sendo o músculo do coração, porque realmente o miocárdio é formado por músculo cardíaco. Então, ele é a parte intermediária da parede cardíaca. E ele vai ser responsável pela contração, que vai ser responsável justamente pelo bombeamento e todo o funcionamento do órgão, do coração em si. E endocárdio, que é a parte mais interna da parede cardíaca, Mariebe traz que é dentro do coração, então ele vai revestir as câmaras cardíacas, que a gente já viu, as de recepção e de bombeamento, que são os átrios e os ventrículos. Ele vai revestir também as válvulas cardíacas, que a gente vai ver mais para frente, e ele é formado de endotélio e tecido subendotelial. Então, entrando nessa parte das estruturas das câmaras cardíacas, a gente vai ter alguns limites e divisões para entender um pouco melhor sobre essas estruturas. Os limites externos são o sulco coronário. O sulco coronário ele vai dividir externamente os átrios dos ventrículos. É por ele que vai passar o seio coronário, que vai desembocar no átrio direito. E nós temos o sulco interventricular, tanto anterior quanto posterior. Esses sulcos eles vão estar dividindo externamente os ventrículos. E as câmaras internamente elas são divididas pelo septo interatrial e pelo septo interventricular, que é esse aqui que eu estou apontando. Esse é o interventricular e o interatrial divide os átrios. E aí, entrando mais um pouquinho, o átrio direito, ele é a margem direita do coração, está na margem direita do coração, e vai receber o sangue venoso, tanto da veia cava superior, quanto da veia cava inferior, e também do seio coronário. O seio coronário ele é responsável, por trazer o sangue que foi utilizado para irrigar todo o coração. E aí, quais são as estruturas presentes no átrio direito? A gente tem a aurícula, que é justamente essa parte aqui. Se a gente fechar essa parte aqui que está aberta na imagem, dá para ver bem direitinho a aurícula. E ela é chamada dessa forma porque os anatomistas, eles acham muito parecido com a orelha de um cachorro caído. Então, por isso que é chamada de aurícula. E aí, nessa aurícula, a gente tem os músculos pectíneos, que são esses músculos aqui. E a crista terminal, que é o que está nessa região aqui, ó, que eu estou apontando na imagem. Tanto aqui, quanto nessa parte que eu estou mostrando mais por dentro. Ela vai estar dividindo o músculo cardíaco do músculo externo, que é o músculo mais liso, das partes mais externas do coração, as paredes e camadas que eu citei anteriormente. Além dessas três estruturas, ela vai ter os seios das veias cavas, que estão aqui, as veias cavas estão aqui, então os seios é justamente essa parte aqui que está logo após o ósteo dessas veias. O ósteo são as aberturas das veias, que é por onde entra o sangue que volta do corpo, Nós temos a válvula da veia cava inferior, que na imagem não dá para ver, mas ela se encontra aqui justamente para impedir o retorno do sangue. O ósteo do seio coronário, então aqui está o seio coronário, o ósteo vai ser a abertura, e a válvula vai ser justamente para impedir também o retorno, assim como a válvula da veia cava inferior. A gente tem o septo interatrial, que eu comentei anteriormente, que vai separar os átrios. A fossa oval, que quando a gente estuda embriologia, a gente vê que ela é aberta no período do embrião, no período embrionário, e depois ela se fecha. O ósteo atrioventricular direito, que é justamente a abertura entre o átrio direito e o ventrículo direito. E as veias cavas, que eu já falei, que são a veia cava superior e a veia cava inferior. Em relação ao ventrículo direito,
Ele forma a maior parte da face inferior e da face externo-costal do coração. O externo ele está mais ou menos por aqui assim. E aí, quais são as estruturas que ele vai ter? Ele vai ter o cone arterial, que é essa parte anterior à válvula semilunar, né, que está dividindo a artéria do ventrículo, nesse caso aqui a artéria pulmonar. Vão ter as trabéculas cárneas e septo marginal. As trabéculas cárneas, eles são esses músculos aqui, e a trabécula septo marginal é basicamente o mesmo músculo, só que ele é chamado assim porque ele está na parte do septo interventricular. E aí existem os músculos papilares. Esses músculos papilares, eles estão segurando as cordas tendíneas, que é essa estrutura aqui em branco, e eles são responsáveis justamente por cuidarem, entre aspas, da abertura e fechamento dessas válvulas atrioventriculares. Eles vão impedir que essas válvulas elas retornem quando forem se fechar. E a válvula do tronco pulmonar, que é justamente essa válvula aqui, também chamada de válvula tricúspide. Em relação ao átrio esquerdo, a gente vai ver que ela tem bastante estruturas semelhantes ao átrio direito. As paredes dela são finas, tem também os músculos pectíneos que a gente viu aqui no átrio direito, que são esses músculos aqui, tem também aurículas. Tem as veias pulmonares, que nesse caso vão chegar no átrio. O septo interatrial, que vai dividir os átrios direito do átrio esquerdo. O assoalho da fossa oval, que é essa região aqui que eu estou apontando. A válvula do forame oval, que já é mais para dentro. E o ósseo atrioventricular esquerdo, que é justamente a abertura dessa válvula entre o átrio e o ventrículo esquerdo. E o átrio esquerdo, ela forma a maior parte da base do coração, que é justamente a parte posterior que eu falei anteriormente. Em relação ao ventrículo esquerdo, uma característica bem gritante é justamente a parede desse ventrículo, porque ela é muito mais espessa do que a das outras câmaras do coração. Em relação ao ventrículo direito, ela é 2 a 3 vezes mais espessa. Isso se deve justamente porque é do ventrículo esquerdo que é bombeado o sangue que vai para a circulação sistêmica. Então, é o sangue do ventrículo esquerdo que vai bombear, que vai irrigar toda a restante do nosso corpo, né? Então, ele precisa ter uma parede maior para ter também uma força de contração maior para bombear esse sangue que vai ter que irrigar uma área maior do organismo. Ele também vai ter as trabéculas cárneas e os músculos papilares, que vão estar ligados às cordas tendíneas e evitar que as válvulas atrioventriculares se voltem para o átrio, né? Que não deveria acontecer. Tem a válvula atrioventricular esquerda, a válvula da aorta, que na imagem não dá para ver, mas ela sai mais ou menos nessa direção aqui, e encontra aqui a aorta, que é o arco da aorta, e o septo interventricular, que é justamente o septo que divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E aí, seguindo para essa questão das válvulas, existe uma diferença entre válvula e válvula. Na verdade, uma válvula é formada por diversas válvulas. E aí, nessas imagens, dá para ver bem claramente que essas válvulas, elas são com bolsões. Tem uma imagem no próximo slide que dá para ver melhor também isso. E aí, a gente vai ver que no coração existem 4 principais válvulas. Essas 4 principais válvulas, 3 delas contêm 3 válvulas, que é a atrioventricular direita, ou tricúspide, e as semilunares. Todas elas são válvulas que contêm 3 válvulas cada uma. E a atrioventricular esquerda é bicúspide, então ela só contém 2 válvulas. Em relação aos bolsões que eu falei no slide anterior, dá para ver bem claramente aqui nessa imagem que é como se ela tivesse uma concavidade voltada para o lado que o sangue está chegando. Então, no caso aqui da artéria aorta, você vê que a concavidade está voltada para o lado da artéria. Então, é justamente para evitar que o sangue volte para o ventrículo esquerdo, nesse caso desse exemplo, né? E aí, se o sangue ele ameaçar, entre aspas, né, voltar, ele vai acabar caindo nesses bolsões e não volta para o ventrículo. E aí uma estrutura que é bem importante de ser falada quando se fala das válvulas é o esqueleto fibroso, porque ela tem um importante papel nessas válvulas. Esse esqueleto ele vai fixar essas válvulas no coração e vai evitar uma dilatação excessiva dela. Então, quando o sangue passar
por conta do esqueleto fibroso, não tem como essas válvulas se alargarem, ela vai evitar esse alargamento dessas válvulas. Além dessas funções, o esqueleto fibroso ele também tem uma função muito importante no potencial de ação, que a gente vai comentar mais para frente, mas resumidamente, ela vai gerar um atraso no potencial de ação, na contração do átrio e da contração do ventrículo. Então, o átrio ele vai contrair por conta do potencial de ação que vai chegar nele, e o ventrículo ele vai contrair com um certo retardo, justamente por conta desse esqueleto fibroso. E a gente vai ver que isso é muito importante que aconteça para que o ciclo cardíaco ocorra de forma correta, né? E aí a gente vai falar um pouco da função das válvulas, mas basicamente a função é a mesma, tanto das atrioventriculares quanto das semilunares, que é evitar o refluxo sanguíneo, né? E aí, no caso, falando de cada um especificamente, as atrioventriculares, como eu já falei, elas vão estar situadas entre o átrio e o ventrículo, e elas vão evitar esse refluxo do ventrículo para o átrio. E como é que elas vão ser abertas? Para elas serem abertas, o átrio ele vai ter que estar com uma pressão maior do que o ventrículo. Quando ele estiver com essa pressão maior, o sangue vai conseguir passar, porque essas válvulas vão ser abertas, então eles vão passar, o sangue vai passar do átrio para o ventrículo. E aí, quando a pressão do ventrículo atingir uma pressão maior do que a do átrio, essas válvulas vão ser fechadas. Então, da mesma forma, as semilunares vão funcionar, seguindo esse mesmo esquema da pressão, que é um ponto muito importante quando a gente fala de sistema cardiovascular, né? Então, quando a pressão está maior no ventrículo, a válvula semilunar vai abrir e o sangue vai ser ejetado. Quando a pressão na artéria exceder a pressão do ventrículo, essa válvula vai ser fechada e o sangue não vai conseguir retornar para o ventrículo, no caso. E aí, falando de válvula, a gente acaba puxando o assunto das bolhas cardíacas, que são sons que a gente ausculta, são sons fisiológicos, e são bem característicos da ausculta cardíaca, né? E aí alguns autores trazem como o som do tum-tá e outros como o som de lub-dub. No caso, o som do tum, ele vai corresponder ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, quando elas fecharem, elas vão emitir esse tum que a gente escuta, e esse tum a gente chama de B1, que é a bolha cardíaca 1. E o tá vai ser o fechamento das válvulas semilunares, que vai corresponder a B2, que é a bolha 2 que a gente chama. Então, tum, B1, tá, B2. E aí fica naquele tum, tá, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares e o fechamento das válvulas semilunares. E aí tem os pontos de ausculta para cada uma dessas bolhas, né? No caso da bolha 1, que é com o fechamento das válvulas atrioventriculares, a gente vai auscultar 2 pontos. O primeiro ponto, que é no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado esquerdo. Então, a gente vai conseguir escutar o fechamento da válvula atrioventricular esquerda. E da válvula atrioventricular direita, a gente vai conseguir escutar no quinto espaço intercostal, só que na borda direita do externo. Perdão, na borda direita do externo. E as bolhas 2, a B2, que são das válvulas semilunares, o fechamento delas, a gente vai conseguir auscultar na interseção do segundo espaço intercostal esquerdo, no caso da pulmonar, com a borda external esquerda, e no caso da aorta, o segundo espaço intercostal direito com a borda external direita. E aí agora a gente volta para o ciclo cardíaco que a gente falou bem rapidinho no início da aula. Então aqui a gente tem os capilares sistêmicos. Daqui o sangue ele parte desoxigenado para o átrio direito através da veia cava superior e inferior. Também vai ter o sangue chegando do seio coronário, que é o sangue pobre em oxigênio também, porque foi o sangue que foi responsável por irrigar o coração. Quando eles atingirem os átrios, vai haver um relaxamento desse átrio com aumento de volume, e aí isso vai gerar um aumento de pressão do átrio em relação ao ventrículo, abrindo essa válvula atrioventricular, que nesse caso vai ser a válvula tricúspide. Quando abrir essa válvula, vai ocorrer a ejeção do sangue do átrio para o ventrículo. Nesse primeiro momento ocorre cerca de 80% de ejeção, que é uma ejeção mais passiva, em que não há contração do átrio. Ele está apenas com a pressão maior do que o ventrículo. E os outros 20% vai ser passado, né, quando esse átrio direito ele se contrair. Então ele vai se contrair e aí os outros 20% vão passar para o ventrículo.
Quando o sangue passa para o ventrículo, ele vai passar por uma fase de contração isovolumétrica, porque veja que aqui ele já atingiu uma pressão maior do que o átrio, então a válvula atrioventricular já fechou. Ele está com a pressão maior do que a artéria, então ela está o quê? A válvula fechada também. Então, nesse momento, o ventrículo está sofrendo uma contração, uma sístole, mas as válvulas estão fechadas, por isso que é uma contração isovolumétrica. Quando o ventrículo atinge uma contração maior, uma pressão maior do que a da artéria pulmonar nesse caso, a válvula semilunar vai abrir e o sangue vai ser ejetado para a artéria pulmonar. Ele vai chegar no pulmão, vai sofrer toda a troca gasosa, ficando rica em oxigênio. Quando fica rica em oxigênio, ela chega novamente no coração, dessa vez através das veias pulmonares no átrio esquerdo. Vai acontecer da mesma forma que aconteceu no átrio direito. O átrio esquerdo, ele vai ter esse enchimento, esse aumento de volume, vai atingir uma pressão maior do que o ventrículo. Quando atinge a pressão maior do que o ventrículo, ele passa para o ventrículo esquerdo. Atingindo o ventrículo esquerdo, ele vai passar por um momento em que as duas válvulas vão estar fechadas, tanto o átrio ventricular quanto a válvula aorta. E aí, quando esse ventrículo atingir uma pressão maior do que a da artéria aorta, a válvula da artéria aorta vai ser aberta e o sangue vai ser ejetado para essa artéria e aí vai ser levado para o corpo, vai fazer parte da circulação sistêmica, irrigando os tecidos do organismo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai estar liberando a segunda parte da aula de anatomia e fisiologia cardíaca. E a gente conta com a sua presença. Não esqueçam de assinar o forms para computar a presença de cada um de vocês.